Muito bom dia, querido amigo, irmão que me acompanha neste canal do Projeto Semear. Eu sou o pastor Reginaldo. Hoje é dia 4 de novembro do ano de 2025. Às 7 horas da manhã estamos começando mais um dia com Deus. E que a alegria desta manhã ela possa invadir a sua vida pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. E eu sei que para muitos a jornada ela tem sido muito pesada, quase todos os dias para praticamente todos nós. As notícias não são boas, as lutas pessoais, individuais e até mesmo na família parecem intermináveis, e o desânimo, isso é do homem, porque é uma sombra que insiste em cair sobre todos nós. Mas hoje a mensagem bíblica desta manhã, nesta reflexão, ela é muito clara. Eu sei que está difícil, mas não desanime. Este é o título para que nós possamos reflexionar sobre tudo isso que tem acontecido nos dias atuais nas nossas vidas. O desânimo, ele é um inimigo muito traiçoeiro, mas a nossa fé em Cristo Jesus, em Deus Pai, no Espírito Santo, a nossa fé nos oferece um antídoto poderoso, que é a perseverança, alicerçada sempre na promessa de Deus. E a promessa de Deus, ela é um tema divino que deve estar ativo dentro de cada um de nós para que possamos aguentar esses fardos pesados, porque são extremamente, de fato, grandes. E em alguns momentos parece que a força falha, sentimos estar sozinhos. Isso não é exclusividade de um ou de alguns, é de todos. Todos nós enfrentamos altos e baixos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, ímpios, justos, ou seja, estamos expostos. E o que diferencia passar por um momento de tribulação é a convicção da fé de um Deus que não nos abandona. Mas a primeira e mais fundamental verdade para combater o desânimo é saber justamente sobre esta fé que tem que estar incutida em cada um de nós de forma soberana, saber que Deus está conosco em todos os momentos. Isaías, no capítulo 41, versículo 10, o profeta, ele diz da seguinte forma: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que lindo. Deus, ele não promete uma vida sem lutas. Na Bíblia, Jesus Cristo jamais deixou uma promessa de vida perfeita para nós aqui nesta terra. João 16:33 fala sobre tudo isso, mas ele promete a presença dele constante nas nossas vidas em todos os momentos pelos quais iremos passar no decorrer da nossa jornada aqui. O não tema que o profeta Isaías disse é uma ordem seguida por uma razão óbvia. Eu estou com você, o Senhor dizendo. É uma ordem, não tema, e logo ele diz o porquê não se deve temer. Eu estou com você. Você pode sentir, obviamente, a fraqueza humana, mas a força do Deus que está em você é ilimitada. Não depende do seu ânimo, mas depende da sua fidelidade naquele que te segura e que é companhia inseparável de todos os teus momentos. A perspectiva que nós temos que ter de uma renovação diária é aquilo olhando o que não se pode ver. E pela fé nós conseguimos isso porque o dia a dia nos desgasta, para todos nós.
os dias são iguais. As preocupações com o nosso físico, as doenças que nos alcançam, as finanças, que para alguns, quando fala de finança, a pessoa já começa a ter taquicardia e para alguns até a morte chega de tanta preocupação. A saúde, que é um tema que afeta a maioria das pessoas e tudo parece nos consumir. É bem verdade, mas o apóstolo Paulo nos ensina a olhar a dificuldade por uma nova perspectiva. Eu gosto muito de falar sobre Paulo porque eu me identifico muito com esse homem. Segundo Coríntios 4, que ele escreveu, versículos 16 a 18, diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados. Olha só o que ele diz: interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses desgastes. Assim, ele diz, fixamos os olhos não naquilo que vemos ou naquilo que se vê, mas o que se não vê, o que não vemos, pois o que vê é transitório. A dor vem, ela acaba. A enfermidade chega e ela vai embora. Enquanto vivemos aqui nesta terra, tudo o que acontece conosco é transitório. A alegria, a tristeza, a preocupação. Por isso o Senhor deixou muito claro, e Paulo complementando apenas para que você veja, diz assim, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É lindo. É viver esperando a promessa de Deus de que um dia descansaremos em seus braços. De que um dia a coroa eterna da vitória estará sobre a nossa cabeça. Estaremos vivendo em um local onde nós glorificaremos o nome do Eterno noite, dia, dia e noite sem cessar. O sofrimento, como eu disse, ele tem prazo de validade, porque ele é leve e momentâneo. Na mesma hora que uma pessoa ela está chorando, ela pode estar sorrindo, e vice-versa. Enquanto a dificuldade nos atinge apenas por fora, Deus está trabalhando dentro de nós, na nossa essência, no nosso caráter, renovando o nosso espírito dia após dia. É muito interessante. A dificuldade, ela não é o fim da nossa vida. Ela é uma ferramenta que produz em nós algo muito maior. É o que Paulo disse. O que é então, pastor? A glória eterna. Para não desanimar, você precisa trocar o foco. Para não parar no meio do caminho, você precisa mudar a direção em que está olhando. Porque pare de olhar para a circunstância passageira, aquilo que está te atingindo hoje, ontem e que vem se arrastando, porque vai chegar o fim. E foque na promessa eterna de Deus na sua vida, porque a recompensa para nós, ela existe. É semear em lágrimas para colher em sorrisos. A perseverança, ela não é apenas para nós resistirmos, é para continuarmos fazendo bem, caminhando na fé, mesmo sem que nós possamos ver o resultado imediato. É trocar o foco, é parar de olhar apenas para os problemas. O discípulo, quando ele desce do barco, Pedro, que Jesus disse para ele, olha, venha, ande sobre as águas, sou eu mesmo que estou falando. Ele começa a caminhar e ele dá os passos sobre as águas, assim como o mestre. Mas quando ele tira os olhos do mestre e ele olha nas águas turbulentas, no vento que açoitava o barco, ele lembrou que embaixo dos seus pés tinha uma profundidade imensa e que a lei da física era lógica, ele afundaria. E
quando ele tira os olhos da promessa, pode andar, venha, eu estou te garantindo. E ele olha o problema, ele afunda. Assim somos nós. Gálatas 6:9 diz da seguinte forma: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Gálatas também foi escrito por Paulo. Salmo 126, versículos 5 e 6, Davi escreve da seguinte forma: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que são os seus feixes? É aquilo que colheu com alegria, porque o tempo da semeadura foi duro, foi de choro. Mas depois que a planta nasceu, ela está linda, a colheita, ela traz alegria. A Bíblia, ela garante da seguinte forma: existe um tempo de colheita. E isso nós precisamos saber. E para que nós possamos esperar esta colheita, nós temos que ter o ato de fé contínuo e continuar semeando, orando, agir corretamente, amando a nós mesmos e ao nosso próximo, mesmo quando os nossos olhos estão cheios de lágrimas. Porque as recompensas, se não nós desfalecermos, ela chegará. Se a luta está grande, eu digo para você, significa que a sua vitória também será gigante. Entenda isso. Mantenha-se firme, porque a perseverança é a prova de que você crê no tempo próprio, não seu, mas de Deus. Eu quero orar por você, porque a palavra de hoje é chamado para um novo ânimo. Eu sei que está difícil, porque para mim também. A vida é desafiadora para todos nós. Mas hoje, a nossa escolha é apegar-se em Deus, acreditar em suas promessas e nas verdades bíblicas, que está escrito em Isaías 41:10. Deus está com você e te fortalece. 2 Coríntios 4:16 diz: seu sofrimento é passageiro e o teu renovo é diário por dentro. Deus está te alimentando. A sua perseverança será recompensada no tempo certo. Entregue o seu cansaço, entregue o seu desânimo, a sua ansiedade a Jesus. Ele convida: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28 diz isso. Não desanime, não desanime. O Senhor irá segurar nas tuas mãos, te colocar de pé, e em nome de Jesus, a vitória chegará na sua vida. Oramos. Senhor meu Deus, a palavra desta manhã, Pai, o Senhor está nos alimentando de esperança e fé, porque de fato os dias são maus e a Bíblia diz isso. De fato, Pai, nós temos cruzado campos, colinas, montes, mas o Senhor é Deus em todos eles. O Senhor não nos abandona apenas porque nós cruzaremos, ó Pai, um charco de lodo. O Senhor não vai conosco até as margens e nos deixa passar sozinho o Jordão. Pelo contrário, o Senhor abre o Jordão para que possamos passar a seco. O Senhor não leva aqueles que creem em Ti, aqueles que carregam a promessa, que creem na promessa, até as margens do Mar Vermelho, mas o Senhor usa oportunamente a Tua palavra para abrir o mar e passar a seco aqueles que em Ti confiam. Pai, a Tua palavra, ela é a verdade. E ela tem nos dito que, mesmo nos momentos em que por fora nós estamos destruídos, por dentro, o Senhor está renovando as nossas forças. O Senhor está segurando as nossas mãos
para que nós não caiamos, Senhor. E eu te peço nesta manhã, estenda as tuas mãos sobre a vida desta pessoa que ora comigo com fé e que tem acreditado nas promessas das Sagradas Escrituras, de que o Senhor é Deus e o Senhor jamais deixará de ser, e que a tua integridade e o teu poder é eterno e a tua promessa, ela não cai por terra. Entregamos nossas vidas, nossa saúde, nossa família, nossa casa, nossa vida financeira. Entregamos as nossas necessidades, que o Senhor sabe todas elas, nas tuas mãos. Abra as portas, prospere. Meu Deus, faça-nos alcançar, ó Deus, o alimento diário. Tenha misericórdia, porque as tuas promessas, elas não falham. Meu Deus, movimenta céus e terras em favor do teu povo, porque ainda existem remanescentes na terra que vivem uma vida de concerto pleno contigo. Eu te louvo, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aceite a nossa oração, o nosso muito obrigado por nos trazer até aqui, e te pedimos, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe trocar o passo, mas, Senhor, guia-nos pela vereda da justiça, para que os nossos pés não caminhem rumo à perdição. Eu te louvo pelo teu poder e entrego a vida de cada pessoa nesta manhã diante do teu trono, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, chegamos ao fim de mais um programa Começando o Seu Dia com Deus. Que você possa ter uma semana maravilhosa na presença do Senhor. O Senhor te vê, o Senhor te sonda, o Senhor te segura e o Senhor te livra. Deus te abençoe. Amanhã, às 7 horas da manhã, aqui de volta neste mesmo canal, eu vejo você. Deus abençoe.